em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12, para poder acompanhar pelo celular, pela Bíblia. Atos 1, a partir do verso 12. Depois de tanto tempo estar no altar do Senhor é emocionante mesmo, né? Diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao segundo andar de onde estavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas e Tiago. Todos eles perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse da boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco, alcançou sorte desse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão na sua iniquidade, e se enforcou dele, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram, e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua diz: desse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e se tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo esse tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João Batista até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome de Justus, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério de apostolado, e de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com todos, junto com os 12 apóstolos. Amém. Aqui fala logo após a visitação de Cristo, né? Todos se reuniram ali na casa do segundo andar, no lugar mais alto, e todos oravam junto com Maria, os discípulos de Jesus. E falam que naquele lugar ali tinha cerca de 120 pessoas. E Pedro, ele acabou levantando uma questão: olha, para que se cumpra a palavra, é necessário que nós vamos de dois em dois. É necessário que entre nós seja levantada uma outra pessoa. Mas quem é essa pessoa? Tem que ser desde o início, desde o batismo de João Batista até o dia que o Senhor subiu, até o dia da cruz. Então, quem era Matias? Ninguém nunca tinha ouvido falar de Matias, ninguém mais ouviu falar dele na Bíblia, mas ele estava sendo observado desde o início. Desde que Jesus colocou os 12 apóstolos ali, foi notado que ele fazia algo para Deus, que ele era diferente. Foi notado por Pedro ali, pelas demais pessoas, que Matias, ele estava contado no dia de João Batista, andou nos dias de Jesus Cristo na terra, acompanhou os milagres de Jesus Cristo na terra, e foi citado nesse momento em oração, junto com outro homem. Quero dizer que muitas vezes você está ali preocupado e tem diversas pessoas com aquela mesma situação. Às vezes você tem uma empresa, tem um negócio, e olha, Senhor, tem diversas pessoas aqui capacitadas, tem mais de 120 pessoas ali, como diz a tua palavra, e até mesmo quando
sou ajuda. Até mesmo quando é a hora de eu receber a minha bênção, outra pessoa é citada junto. Mas mesmo sendo outra pessoa mais qualificada, mesmo sendo outra empresa mais qualificada, naquele momento de escolha, a própria palavra de Deus fala que a escolha pelo Senhor foi lançada sorte. Pedro fala: Senhor, diz tu quem é o escolhido. Eles indicaram, eu falo para você, as pessoas vão indicar, mas o Senhor, Ele vai escolher. O Senhor é que vai escolher você para o ministério. O Senhor é que vai escolher a tua empresa naquela indicação. O Senhor é que vai escolher o teu trabalho. O Senhor é que escolheu para essa igreja. Foi o Senhor que te escolheu para esse ministério, pastor. Várias outras pessoas foram mencionadas. E Pedro mesmo fala: olha, contando todos aqui, junto com a Maria, dá mais de 120 pessoas. E Pedro se levanta, veja uma preocupação, né? Sempre ia ter alguém assim, eu fico imaginando, não era só ele que estava com essa preocupação, as escrituras tinham que se cumprir. Imagina os outros, quem é que vai sozinho? E agora? Os outros tinham que estar todos preocupados, mas ninguém tinha a coragem que Pedro tinha, né? Pedro era aquele virtuoso, e ali um monte de pessoa, uma vez que ninguém quis levantar aquela questão. Fala: olha, e agora? Cristo foi crucificado, tem que se cumprir a palavra, estamos aqui voltando do Monte das Oliveiras, eu não vou sozinho. Pode ser maldição, a palavra fala que tem que ir de dois. Todos tinham preocupação, né? A mesma preocupação comum, mas todos se reuniram em oração. O Espírito Santo revelou a preocupação do coração de todos naquele lugar e usou a boca de Pedro para falar. Fala: olha, convém que se cumpra o que foi dito pelas Escrituras, né? Foi dito por Jesus Cristo. E as Escrituras escritas por Davi falavam a respeito de Judas, né? Tanto fala aqui na palavra que o pouco que ele ganhou, ele comprou um lugar, e naquele lugar mesmo ele se enforcou. Foi a recompensa do salário dele, né? E aí Pedro se levanta e fala: vamos escolher um entre nós? Vamos todos voltar, vamos todos fazer como? Às vezes você está preocupado e tem alguém lá que está com papel, que está escolhendo outras pessoas, que está fazendo outras coisas acontecer. Talvez todos aqui acham que, vamos tirar aqui entre nós e vamos voltar. Pedro falou: não, dentre nós tem que ser escolhido da parte do Senhor. E de todos sobraram 12. Desses 2 que sobraram, Deus escolheu um. E desse um ele fez parte com os outros 11. O que Deus quer falar nessa manhã para você? Deus, ele vai escolher aquele no qual o coração está desde o início voltado para o Senhor. Volte o seu coração essa manhã para o Senhor. Volte o seu coração para Deus. Porque Matias, ele não é mencionado em mais uma passagem da CDS. Ele foi montado com os 11 para que se cumprisse a palavra de Jesus Cristo. De 2 em 2, alguém ia se entristecer sozinho. Todo mundo saiu daquele lugar acompanhado para pregar e falar: Senhor, agora eu vou sozinho. Talvez essa preocupação fosse a de talvez Matias pregou por Pedro. Por que Matias pregou? Não importa. Não importa o que as pessoas do mundo aí fora acham que você faz, acham o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus está olhando o que você está fazendo desde o início. Na própria palavra fala, vai ser voltado de um que está desde o batismo de João Batista. Quantas pessoas não estavam? Na casa estavam reunidos cerca de 120 pessoas. Mas quantas pessoas não estavam reunidas desde lá para cá? Quantas pessoas não passaram por esse ministério desde o dia do batismo de Jesus Cristo lá no Rio Jordão? Milhares de pessoas. Tem passagens incríveis aqui que falam que Jesus multiplicou pães e peixes, e era uma multidão incontável. Como que Matias foi notado depois de tanto tempo? Foram mais de 3 anos Jesus operando milagres, e mesmo assim, depois de toda essa multidão ter sido reduzido a 120 pessoas dentro de uma casa, ainda era muita gente. E desde lá se escuta falar do nome de Matias, e mesmo assim, milhares de pessoas passaram por esse ministério, milhares de pessoas viram os milagres de Jesus Cristo, muitas creram, muitas
deram as costas, e mesmo assim no final de tudo se ajuntaram apenas 120, que ainda era uma multidão, e dessas 120 foram escolhidas 2 pessoas, e uma delas ainda tinha de sobrenome Justo, até o sobrenome da pessoa era de Justo, e entre essas 2 ainda foi feita oração, e essa única pessoa que foi escolhida foi da parte do Senhor. Todos andaram com Jesus Cristo e foram escolhidos entre os 12. E todos Jesus Cristo apontou e falou: vem, vem, vem. Mas Matias veio direto do trono de Deus a escolha. As escolhas da sua vida hoje vão vir direto do trono de Deus. Vão vir direto do trono do Senhor. Porque Jesus Cristo, neste momento, qual os discípulos eles voltavam ali junto com aquela multidão? Qual dos 2 seriam escolhidos? Jesus Cristo já está na direita do Pai. Veio direto da fonte de águas vivas a escolha de Matias. O que você precisa hoje, nessa manhã, que seja escolhido por Deus? Qual que é o seu Matias nessa manhã? Senhor, estão apresentando isso, Senhor, estão apresentando aquilo, Senhor, as coisas são contra, Senhor, tem muita gente, Senhor, no meu ramo de trabalho é muita gente, é muito concorrente. Hoje, nessa manhã, chega e fala para o Senhor: Senhor, é muito ainda, mas eu te apresento apenas Matias. Eu te apresento apenas isso, Senhor. Eu te apresento o meu Matias esta manhã, Senhor. Escolhe, Senhor, diretamente do teu trono. Escolhe diretamente do teu trono o meu Matias esta manhã. Escolhe ele, a partir daí faz um milagre. E o Senhor vai fazer. Coloque diante do Senhor qual que é o seu Matias esta manhã. É o seu trabalho? É uma causa na justiça? É a sua empresa? É a sua família? É a conversão de um amigo? É a conversão de um filho? Qual que é o Matias que você precisa de ser escolhido do trono? De direto lá do trono e seja apontado no meio da multidão e falar: eu te escolhi hoje. O seu Matias é o meu hoje. O seu problema, a sua causa, aquilo que ninguém via, aquilo que ninguém notava, eu levantei um para notar. O dia da escolha de Matias foi Pedro, mas hoje é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Espírito Santo de Deus que está se levantando e está falando que está escolhendo você, está escolhendo a sua causa, está escolhendo a sua família, está escolhendo a tua empresa, está escolhendo os teus negócios, está escolhendo a tua causa lá na justiça. Teu marido, tua esposa, o teu filho, Deus está escolhendo nessa manhã. Você veio para cá hoje porque era para você essa palavra. Porque você veio carregando os seus pensamentos. Talvez você tenha um problema, e Deus fala: não, é a solução que você veio trazer hoje essa manhã. Quando nós todos reunimos os discípulos, juntamente com Maria, a mãe de Jesus, mais os irmãos de Jesus, mais as pessoas, somavam tudo isso. Talvez você esteja somando diversas coisas aí que você fala: olha, é difícil, é muita coisa. É muita gente, é muito problema, é muita dívida. Olha, a minha casa não tem jeito. Quantas vezes a gente houve muito ali, principalmente as esposas, né, quais os maridos não são convertidos. Fala: olha, é muito difícil meu marido se converter. Olha, é tão complicado. A mãe fala: meu filho se converteu, retornar para os braços do Senhor. Olha, é tão difícil aquela pessoa se desviou voltar. E Deus fala: não, hoje foi contado dentro de todos os seus problemas a solução. Matias, chegou o dia na tua vida. Matias, chegou a hora de ser escolhido. Chegou o dia na sua vida. Essa manhã você vai sair daqui com essa vitória, com essa certeza que o Senhor te escolheu, que o Senhor escolheu a tua causa nessa manhã. O Senhor escolheu os teus negócios nessa manhã. Podia ter milhares de pessoas naquela casa. Fala que eles subiram para o segundo andar daquele lugar, porque não cabia pessoas, tinham mais de 120, e os discípulos e Maria, mãe de Jesus, subiram ali para o segundo andar, e teve todas aquelas questões orando. Ele falou: olha, convém que seja cumprido. Às vezes você falou: houve uma perda, Judas, houve uma perda, e agora? Falar para o Senhor merecer nessa manhã aqui: todas as perdas são para levantar o ganho. Tudo aquilo que foi perdido foi para se levantar algo melhor, algo próprio. As Escrituras já falavam de Judas. Os 12 não contavam perder um companheiro para ir de 2 em 2, mas Deus já contava com aquela perda.
E desde o princípio, desde o início, o Senhor ele já estava preparando os homens. Tinha vários homens lá, tanto é que no final de tudo, ainda tinha um junto com Matias que foi escolhido. Ou seja, não era só Matias. E Pedro deixa bem claro, tem que ser desde o batismo, desde aquele dia, toda essa multidão que passou, toda a multidão de problemas que passou na sua vida, todos os conflitos, todas as tragédias, todas as perdas, todos os traumas, Jesus vai falar: vou colocar tudo aqui e vou escolher o melhor. Vou colocar tudo de um lado e o melhor, e eu vou escolher o melhor. Eu vou escolher o teu Matias essa manhã. Você está preparado para colocar diante de Deus, para abrir o teu coração, para rasgar diante de Deus, falar: Senhor, é isso. Hoje você veio aqui, você vai falar para o Senhor, igual o Pedro falou, são essas situações aqui. Pedro deixou bem claro: é o justo, eu tenho Matias. É isso. Pronto, vamos voltar na parte do Senhor, e o Senhor vai escolher. Vamos apresentar esta causa nossa ao Senhor. Senhor, precisa que a tua palavra seja cumprida. Nós vamos de 2 em 2. Escolhe. Apresenta no altar do Senhor agora e fala: Senhor, escolhe. Não mais chega e fala: Senhor, como eu queria que acontecesse isso. Senhor, como eu queria que acontecesse dessa forma. Senhor, como eu queria que acontecesse tal dia. Como eu queria que acontecesse esse ano. Como eu queria que essa solução fosse dessa maneira. Só coloca nas mãos de Deus e fala: Senhor, escolhe o dia, escolhe a hora, escolhe o lugar, escolhe a pessoa que vai indicar, escolhe a solução. Senhor, escolhe desde agora para sempre. Assim como o Senhor escolheu Matias naquele grande dia para voltar no ministério dos 12 apóstolos, e o Senhor fará na tua vida. Você crê nisso, irmão? O Senhor fará na tua vida esse milagre. O Senhor fará um milagre na tua vida esta manhã. E depois disso, lá em Atos 2, fala que eles se reuniram novamente. Todos eles se reuniram novamente. E Matias já estava montado com os 12. A próxima vez que você se reunir novamente aqui, o teu milagre já vai ter acontecido. Após Matias ter sido contado com os 12, a segunda reunião, ele já fazia parte. Ele já não era mais um qualquer. Matias já não estava mais sendo contado entre muitas pessoas. Matias já não estava mais sendo contado entre os 120 da multidão. Matias já não estava mais sendo contado com aquelas milhares de pessoas que acompanharam Jesus Cristo desde o dia do batismo de João Batista. Matias ele não estava mais sendo contado no meio de escolhas. Matias agora era um escolhido naquela manhã. Matias agora ele estava pronto, estava reunido novamente no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo andar, talvez até no mesmo horário, mas agora ele fazia parte daquele milagre de Jesus Cristo. Aleluia! Na nossa próxima reunião você vai dar testemunho. Na nossa próxima reunião, na nossa próxima junção no corpo de Cristo, você vai dar testemunho. E Matias já contado entre os 12 ali, agora ele já foi promovido, fui escolhido. Agora Matias realmente não, cara, veio do trono de Deus a ordem para todos. Pedro, você levantou a questão, eu resolvo. Deus quer falar isso nessa manhã. Levanta a questão. Qual questão você quer se levantar? Seja a boca de Pedro. Senhor, eu quero levantar tal questão. Ninguém está falando, mas eu quero falar. Eu quero levantar tal questão diante do Senhor. Na minha casa está assim. Na minha vida está assim. Na minha empresa está desse jeito. Os meus filhos estão assim. Meu esposo, a minha esposa está dessa maneira. E como boca de Pedro naquele dia, eu quero levantar essa questão. Senhor, como que um de nós vai sozinho? O Senhor não disse para a gente de 2 em 2? Deus, o Espírito Santo fala: então, levanta a questão que eu nós temos a solução. Levanta a questão nessa manhã que Deus vai dar a solução. Em nome de Jesus Cristo. E após estar todos reunidos ali, já como Matias somado com os 12, a palavra fala lá em Atos 12, em Atos 2, que veio um som de um vento, veemente, impetuoso, que tomou conta de todo aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e foram batizados em línguas estranhas, e todos foram cheios do Espírito de Deus.
Matias já fazia parte disso. Na próxima reunião que eles fizeram, o Espírito Santo de Deus já estava tomando conta de todos eles. Eles levantaram a questão. Matias era a solução da parte de Deus, e Deus deu a solução, e logo em seguida Deus dá a solução, Ele despejou a sua graça. Deus, Ele vai pegar o teu problema, Ele vai levantar a questão, vai pegar o teu problema, vai solucionar o teu problema, e na próxima reunião você vai vir cheio da graça de Deus com o teu testemunho, porque o Senhor resolveu. E após isso ainda Pedro ainda fala: olha, é para que se cumpra o que a parte do Senhor diz, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito em toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. E olha, aquele grande dia da parte do Senhor, antes que Ele venha, eu transformarei, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, haverá prodígios no céu e sinais na terra, de sangue, fogo e fumaça. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, em nome de Jesus Cristo. E após isso eles começam a operar milagres. E nunca mais se ouve falar de Matias. Nunca mais se ouvirá falar da mesma questão na tua vida. E naquele dia é uma questão a ser solucionada, e ela foi. Depois que ela foi solucionada, Matias não foi mais citado, porque acabou. Não precisava mais exaltar nada, não precisava mais glorificar nada. Foi solucionado o problema da tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Entregue o teu coração esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que clamar ao Senhor esta manhã será salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te apresento cada Senhor, pessoa nesse lugar, cada problema, Senhor, cada situação, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Toma conta, Senhor. Toma conta, Espírito Santo. Entra nos corações, Espírito Santo. Entra nos corações. Se for da tua vontade, do teu querer, aí no teu lugar, ore com outra pessoa, ore com mais um irmão, ore com mais uma irmã. Entregue o teu Matias nesta manhã. Mostre para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. E encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falaram línguas, porque nas Escrituras diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, e os vossos jovens teriam visões, os vossos velhos teriam sonhos. Naquele grande dia, o Senhor diz que o sol se transformaria em trevas, a lua em sangue, e haverá prodígios no céu, sinais na terra, de sangue, fogo e fumaça. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que clamar o